pode, me conta logo o que te sacode. Pode Cissa. Olá, e o Pod Cissa hoje encontra-se na cidade de Belém do Pará, onde eu vim para conversar com a delegada, doutora Amanda Souza, ela que atuou na cidade de Cametá. Quero agradecer primeiramente, a Deus pela oportunidade, e conheci a Amanda na cidade de Cametá, na delegacia da mulher, e sempre fui muito bem recebida, tenho um carinho imensurável por essa mulher. Então, mas vou conversar também, claro, com a mãe Amanda Souza. Delegada, seja bem-vinda ao Pod Cissa. Eu quero primeiramente lhe agradecer, por você estar recebendo eu junto com a minha equipe aqui para falar, da sua história, como é que está a sua vida hoje, e que as pessoas vejam, que também me sinto privilegiada em ser uma jornalista de Cametá, a primeira pessoa a falar depois do que aconteceu na sua vida. Seja bem-vinda e eu quero te agradecer pela receptividade e pelo carinho que você nos recebeu. Boa tarde, Cissa. É um prazer muito grande te receber aqui, te receber na minha casa, representando aí, a equipe de Cametá. Tenho um carinho enorme por Cametá, por Limoeiro. Sempre fui muito acolhida pela população de Cametá e região, então é um prazer muito grande estar aqui para a gente ter esse bate-papo. Sim, agora, a tua origem, Amanda, fala um pouco da sua origem pra gente. Eu sou mineira, eu sou da cidade de Teoflotone, quase divisa com o estado da Bahia. Vivi 20 anos no interior e não querendo aquela vida de interior para mim, eu decidi desde cedo que eu queria muito mais do que ficar ali no interior, viver naquela vida, aquele ciclo, vicioso que tem na cidade pequena. E eu queria estudar, queria conhecer outras pessoas, ver outras oportunidades. E eu decidi ir embora para a capital. Com 20 anos eu fui embora para BH, para Belo Horizonte. Então eu vivi 20 anos no interior e vivi 20 anos em Belo Horizonte, antes de vir aqui para o estado do Pará. Em Belo Horizonte, que foi logo que eu cheguei a BH, eu conheci o Paulo. E aí a gente começou um relacionamento, eu já muito nova, muito jovem, e aí já a gente juntou praticamente, foram 20 anos juntos. 20 anos. Amanda, durante esses 20 anos que vocês conviveram, como é que foi para você esses 20 anos? Então, foram 20 anos em que eu acreditava viver um relacionamento muito bom. Eu sempre fui tratada com muito carinho, com muito respeito. Foram 20 anos da minha vida em que eu acreditava estar num relacionamento completamente maravilhoso. Porque eu vivi um relacionamento, hoje olhando para trás, eu vivi 20 anos num relacionamento abusivo. Mas o meu abuso era um abuso velado. Eu não tinha percepção de que eu estava sofrendo um tipo de abuso no relacionamento. Então a questão do controle, a questão do ciúme dele que era velado, porque ele agia justamente de forma muito contrária, que era para eu não perceber que ele era um homem controlador, que ele era um homem ciumento, até porque a primeira coisa que eu falei quando a gente se conheceu é que eu não gostava de homem ciumento nem de relacionamento abusivo, mas por ele ser um traço de psicopatia que a gente hoje consegue ver de forma muito clara, a primeira característica do psicopata é quando diante da vítima, ele analisa toda a personalidade da vítima, porque a partir dessa análise que ele vai bolar estratégias para se relacionar, para conquistar e para ter aquela vítima ali completamente ao seu controle, sob seu controle. Então foi por conta desse abuso velado que eu consegui ficar com ele por muitos anos. Por muitos anos. Sim. E daí, como é que foi para você? Você se formou em Direito, né? Aí, como é que surgiu para você vir para o Pará fazer o concurso, né? E passou, se tornou uma das melhores delegadas atuando na área da mulher. Então, o Direito sempre foi o meu curso. Desde pequena eu falei que eu queria fazer Direito, porque desde criança eu queria ser delegada de polícia. Quando eu decidi fazer o Direito, já pensando nessa possibilidade do concurso público, porque eu nunca fiz Direito para advogar, eu não gostava da advocacia, apesar de que, em razão do concurso até de delegado, eu precisava de 3 anos de prática.
Então, eu fiz advocacia por 3 anos. Advoguei na área civil, na área trabalhista e na área criminal por 3 anos. Decidi, assim que eu formei, como eu já estava lá com quase 30 anos, se não me engano, eu queria engravidar, eu queria ser mãe. Então, eu falei, olha, eu vou dar uma pausa na questão da profissão, porque eu quero ter um filho, e depois, com o tempo, eu vou voltar à questão, vou estudar para concurso, vou voltar a advogar e tal, para continuar essa fase profissional. Mas agora, como eu estava, antigamente a mentalidade, eu estou até 30 anos, você não teve filho, você fica ficando velha demais. Então, quanto mais cedo a gente tivesse, melhor. Então, parei no meu último semestre, eu formei grávida, inclusive, formei grávida e eu me dediquei completamente à maternidade. Eu me dediquei ao Marcelo, aí com 3 anos, o Marcelo ainda pequenininho, eu engravidei da Letícia, e aí foram aí de mais uns da Letícia, até com ela com 6, 7 anos, que eu comecei a voltar a estudar efetivamente e retomei meu sonho de delegado de polícia, que foi quando foi em 2018, abri o concurso de Minas Gerais, de delegado de polícia de Minas. E aí que foi que eu falei, bom, eu sempre quis ser delegado, agora é a hora de voltar para esse caminho. Então foi quando eu comecei a estudar para o concurso específico de delegada de polícia. Eu fiz o concurso da Polícia de Minas, foi meu primeiro concurso, não estava muito preparada, não consegui. Aí fiz o concurso da PF também. Aí fiquei por um ponto, porque foi uma questão que uma errada elimina uma certa. Então fiquei a uma questão da nota de corte. Fiz São Paulo também, aí estava na nota de corte, só que por coisas da vida, eu tinha deixado o meu gabarito em branco. Aí eu já estudando para a segunda fase, quando eu vejo que não tá meu nome na lista de segunda fase, aí eu pedi eu pedi para ver meu gabarito. Aí quando eu vi meu gabarito, o espelho do gabarito, tava lá uma bolinha lá sem preencher. E aí logo em seguida saiu Paraná, primeiro saiu o Paraná. Aí eu fui até o Paraná fazer a prova, foi bem na época da pandemia. Aí a gente não teve a prova no dia, a prova foi cancelada no próprio dia da prova, porque não tinha um termômetro, não tinha pilha bateria para o termômetro, e em razão da Covid, porque tinha várias regras, né, da vigilância sanitária e tal, então a gente não fez a prova. Nesse intervalo de tempo saiu o concurso do Pará. E aí eu falei, bom, eu já estava aqui, aquele clima todo de pandemia, aquele clima todo de preocupação mundial, eu falei, bom, Pará, é longe, muito longe, mas eram na época 200 e tantas vagas. Nunca tinha saído um concurso com tantas vagas. Geralmente, concursos estaduais saem com 50, 60 no máximo. E esse saiu com 200 e tantas vagas. Então, eu falei, bom, eu vou fazer esse concurso. E fiz o concurso do Pará. E, coincidentemente, quando eu desembarquei em Belém, eu tive uma sensação, não sei se é por conta da água, eu tenho uma atração muito forte pela água. E quando eu desembarquei em Belém, que a gente vê aqueles rios enormes lá de cima, eu tive uma sensação muito forte, muito boa, muito positiva quando eu desembarquei em Belém. Aí eu fui aprovada no concurso daqui do Pará em 2021. Logo em 2022 já fiz todas as fases, né? Tem várias fases, tem o teste físico, tem o psicotécnico, exame médico. Concluímos todas as fases e em março de 2022 eu me mudei para o Pará para o curso de formação. E nessa mudança, a minha família ficou em Minas Gerais, porque o curso de formação seriam 3 meses e a gente não teria contato nesses 3 meses. Então, foi nessa minha vinda para Belém que acabou meu casamento, assim, literalmente, porque foi quando eu me mudei para o Pará, que o Paulo, que até então era uma pessoa que eu conheci por 20 anos, largou toda essa capa, toda a máscara que ele usava e começou a se rebelar. O Paulo, o psicopata, o controlador, o abusador, o abusivo, nessa minha vinda para Belém. Então, a primeira coisa, o primeiro problema que eu enfrentei foi manter o meu controle emocional focado na questão do concurso, no curso de formação. Porque a primeira coisa que ele fez foi tentar me desmotivar a continuar o curso de formação em razão dos meus filhos que ficaram para trás. E eu nunca tinha me ausentado dos meninos durante um período muito longo, era um final de semana no máximo. De repente eu estaria presa aqui por 3 meses, sem ver os meus filhos.
E foi muito pesado, foi muito difícil, e foi a primeira arma que ele usou contra mim, foi os meninos, assim, de forma tipo, olha, você vai perder seus filhos se você ficar aí 3 meses sem ver seus filhos. E eu tinha que me concentrar porque eu não poderia deixar me desgastar emocionalmente, porque eu precisava de uma nota boa no curso de formação para que eles viessem para uma lotação, que a minha lotação fosse uma lotação boa, que eu precisava garantir o mínimo, né, para eles. São crianças que estavam saindo de uma capital, no estado da região sudeste, eu estava vindo para o Pará, e eu precisava de uma classificação boa. Então, eu me desfoquei dessa tortura que ele começou a fazer comigo, essa tortura psicológica, para que eu conseguisse me concentrar muito no curso de formação. O Pode Cissa vai para um breve intervalo comercial, mas não sai daí, voltamos já já. Pode Cissa, oferecimento. Fábrica Central do Açaí, localizada na BR-422, número 150, onde você encontra o melhor preço para comercializar seu açaí. Clínica Estética Mariana Faial, situada na Avenida Marquês de Pombal, número 794, spa terapêutico e clínica avançada, onde você entra linda e sai maravilhosa. Real Forte Variedades. Compre mais e pague menos, no varejo e no atacado. Aceita todos os cartões de crédito, localizada na Rua Coronel Raimundo Leão, número 856. Escola de Música Duarte, Descobrindo Talentos Cametaenses, situada na Travessa 7 de Setembro, número 666. Pistão, peças e motores para motosserra, roçadeiras, rabetas, motores a diesel, ferragens e tintas. Localizada na Travessa Dom Romualdo de Seixas, número 102. Point Beer Conveniência, a melhor cerveja da região. Endereço: Rua Jeremias Rodrigues, número 1160, bairro São Benedito. E dando continuidade aqui, né, nosso bate-papo com a delegada doutora Amanda Souza, após, né, a sua aprovação, onde a senhora foi lotada? Então, minha primeira lotação foi Limoeiro da Juru. Em razão da estrutura da cidade, eu resolvi estabelecer minha base em Cametá. Então, eu aluguei uma residência em Cametá, e aí, quando veio a minha família de Minas, eles vieram para Cametá. Eu aluguei uma casa lá, e como ficava perto, Limoeiro é próximo a Cametá, eu passava uma semana em Limoeiro e final de semana eu voltava para Cametá. E nesse tipo, eu fiquei assim por muitos meses, né? Assumi em agosto em Limoeiro e saí de Limoeiro em março, porque eu fui convidada para assumir a DEAN em Cametá. Então, todo esse tempo que eu fiquei em Limoeiro, o Paulo tinha a minha localização, né? Porque quando ele colocou o localizador no meu celular, foi com aquele discurso de que é para sua segurança, porque realmente porque ele sempre foi muito inteligente. Muito inteligente. Ele sempre, ele não perdia nenhuma oportunidade. E quando ele viu que um dia eu fui fazer uma audiência em um presídio em Minas, que era muito distante da minha casa, e eu estava advogando na área criminal na época, ele aproveitou esse momento, essa oportunidade para ele, foi o que ele precisava para ele sugerir a questão do localizador. Na época não tinha essa questão do WhatsApp, né, que a gente tem hoje, que você compartilha a localização. Então, para mim foi um recurso assim maravilhoso, porque, ao meu ver, ele estava única e exclusivamente preocupado com a minha segurança. Tudo bem. Então, de lá para cá, ele sempre teve a minha localização, ou seja, eu passei o curso de formação todinho, ele sabia onde eu estava, que horas que eu saía, que horas que eu voltava. Aí, quando eu fui para Limoeiro, continuou ele sabendo da minha localização e tudo. E ele começou, desde o curso de formação, ele começou a implicar com essa questão do localizador. Porque como ele via que alguns finais de semana a gente saía, porque não tem como você ficar 3 meses trancado dentro de um quarto de hotel, e a gente do grupo do curso de formação, a minha turma sempre foi muito unida mesmo. E até porque todo mundo está ali sem a sua família. Tudo que a gente tem somos nós mesmos. Então, a ligação que se forma nesse tipo de relação é uma ligação muito forte, é muito íntima e realmente é muito forte. E aí, desde com a minha vinda de Minas para o Pará, meu casamento literalmente acabou para mim. E isso aí, assim, piorando cada vez mais a situação, porque o nível de tortura psicológica ia aumentando cada vez mais.
ele ia tentando manter um controle sobre mim agora, não de forma velada, mas de forma controlada, cada vez mais tentando me controlar mais, eu, obviamente, me incomodando muito com aquele tipo de situação. Então, quando eu falei para ele, olha, a partir de hoje, não tem mais o meu localizador, porque isso está te fazendo mal, você está ficando doente de ciúmes, você está enlouquecendo aí com seus ciúmes, eu não vou enlouquecer com a sua loucura. E tirei o localizador. No que eu tiro o localizador dele do meu celular, ele coloca um espião no meu telefone. E aí, quando ele colocou o espião no meu telefone, aí para mim foi o fim. Eu fiquei ainda uma semana sendo monitorada, porque eu ainda ia, né, de Cametá para Limoeiro, aí eu fui e só uma semana, só com a minha volta para Cametá que eu percebi que meu celular estava com espião. Porque a conduta dele era, ele falava coisas que eu sabia que não tinha como ele saber, né? Ficava usando palavras que eu usei em conversas de WhatsApp. Aí eu falei, bom, ainda falei para ele, parabéns, você colocou um espião no meu celular e a partir de agora o casamento acabou para mim, porque não existe invasão maior, não existe falta de respeito maior do que uma pessoa querer invadir a intimidade da pessoa da forma que você fez comigo. Ele tinha acesso ao microfone, ele tinha acesso à câmera do meu celular e tinha acesso ao WhatsApp, além da localização, claro. Então, eu falei, não tem condições, você está doente de ciúmes, eu não preciso passar por isso, eu não quero mais isso para minha vida, e acabou definitivamente esse casamento. Então, a gente acabou nossa relação por conta justamente desse espião, porque quando chegou a época do espião, eu falei, bom, não dá, você tá louco, quer procurar, quer achar alguma coisa que você não encontra, e ele não ia encontrar nada, e você está me adoecendo com essa cobrança, porque eu era obrigada a dar satisfação de uma coisa que eu não precisava estar dando satisfação. Então, ele colocou o espião e foi nesse momento que o meu casamento acabou. Só que ele já tinha usado antes a questão da chantagem de falar para mim que ele ia morrer, né? Se esse casamento acabar, acabou tudo para mim, não tem nada mais nessa vida, não faz sentido nada para mim, então vou tirar minha própria vida. E eu tentei manter ainda em 2 vezes que ele fez isso, eu tentei conversar, acalmar, até porque na minha cabeça, até então, eu sempre fiquei preocupada com ele, porque para mim ele desenvolvia um quadro de depressão. O que hoje, na minha cabeça, não falando de forma técnica nem profissional, porque obviamente eu não sou dessa área, mas hoje eu entendo que ele sempre fez isso como uma estratégia de me prender a ele cada vez mais. A maior estratégia da vida dele em relação a mim foi parecer para mim que ele era uma vítima. Ele era uma vítima da família, ele era uma vítima da vida e ele sempre foi depressivo em relação a isso. Então eu tinha muita preocupação com essa atitude dele ele dizer, né, que iria tirar a própria vida. Então eu tive muito cuidado e tentei acolher, tentei conversar, falava para ele, olha, você tem que parar de achar que a nossa vida a sua vida se resume a isso. Você precisa mudar. Eu sempre falava para ele, assim, olha, eu conheci uma pessoa, eu vivi 20 anos com uma pessoa, só que tem 1 ano que você é outra pessoa completamente diferente e eu não gosto dessa pessoa que você se tornou. E quem acabou com esse casamento não fui eu, quem acabou com esse casamento foi você. Quem mudou foi você. E a mudança dele trouxe em mim consequências, assim, cada vez mais o sentimento que eu tinha por ele foi morrendo, a admiração que eu tinha por ele foi morrendo, o respeito que eu tinha por ele foi morrendo. Então, ele foi acabando com tudo que eu tinha em relação a ele. Então, ele se perdeu e a tortura psicológica aumentava cada vez mais. Ele foi a Minas. Já foi a 3ª vez. Ele falou, não, agora eu vou morrer em Minas, porque se eu morrer aqui, você vai me jogar no Rio, nem minha família vai ter notícias de mim. Aí foi para Minas dizendo que iria morrer em Minas. Ficou 1 semana em um quarto de hotel e por 1 semana me mandando mensagem. Olha, eu vou morrer assim, olha, eu vou morrer assado, olha, eu vou fazer isso, olha, fulano de tal vai te ligar, olha, Beltrano vai te ligar, olha, não liga para minha família, olha, não liga para minha filha. Domingo eu vou ligar para os meus irmãos, domingo eu vou ligar para minha filha, segunda-feira o hotel vai te ligar. E isso 1 semana inteira, isso eu tendo que sair de casa para trabalhar, para lidar na delegacia com os problemas disso. Nessa época eu já estava na DEAN em Cametá. Então, era um controle emocional que se exigia de mim naquela situação que eu não sei nem como que eu não explodi, como eu não adoeci. E os meninos o tempo inteiro perguntando, e cadê o papai, por onde o papai está? Até porque nesse nível
Nesse momento ele já tinha começado a fazer tortura psicológica com os próprios meninos, os próprios filhos. Ai, que eu vou para um buraco, ai, que eu vou para um lugar que ninguém vai ter notícia de mim. Começou a faltar os compromissos familiares dos meninos na escola. A escola tinha a festa da família lá em dezembro, por exemplo. Ele não foi com o argumento de eu não sou mais parte dessa família, então eu não tenho mais que ir porque eu não me sinto mais parte dessa família. Então tudo era isso. Toda a interação social que tinha dos meninos, ele já não ia dizendo que não era mais família, ficava fazendo isso com os meninos. Ah, o papai vai embora, o papai vai sumir, o papai não vai ser... E os meninos perguntando o tempo inteiro, não, o que está acontecendo? E em março, com a ida dele para Minas, eu acho, hoje, que foi onde ele planejou fazer o que ele fez. Então, o que ele fez já estava planejado na cabeça dele desde março, porque foi nesse momento que ele percebeu que nada do que ele fizesse com relação à vida dele iria me afetar mais emocionalmente. Então, ele entendeu que naquele momento a única coisa que importava para mim era a vida dos nossos filhos. Então, ele planejou isso, obviamente, porque alguém doente já, em um quarto de hotel por uma semana, preso, não vai ficar pensando boa coisa. Então, eu entendo na minha cabeça hoje que ele planejou o que ele fez no mês de março, que foi com essa viagem dele para Belo Horizonte para tirar sua própria vida lá. E aí ele me ligou no domingo à noite, dizendo que não tinha coragem de fazer, pedindo perdão, chorando, que ele era um covarde, que não sei o quê, e perguntando se ele poderia voltar para Cametá, para ficar em casa com os meninos por um tempo, porque em agosto eu viria para Belém, né? Aí ele falou comigo, olha, se você me deixar voltar, em agosto você vai vir para Belém, aí eu sigo a minha vida. Eu só quero a oportunidade, né, de um lugar para eu ficar, de uma oportunidade para eu reorganizar minha vida, e aí eu voltando para agosto, você vindo para Belém, eu vou seguir meu caminho, você segue o seu, e aí tá tudo certo. Então eu tenho para mim que foi aí em março que ele já voltou com tudo planejado, já decidido a fazer o que ele fez. O Pode Cissa vai para um breve intervalo comercial, mas não sai daí, voltamos já já. Pode Cissa, oferecimento. Fábrica Central do Açaí, localizada na BR-422, número 150, onde você encontra o melhor preço para comercializar seu açaí. Clínica Estética Mariana Faial, situada na Avenida Marquês de Pombal, número 794, spa terapêutico e clínica avançada, onde você entra linda e sai maravilhosa. Real Forte Variedades. Compre mais e pague menos, no varejo e no atacado. Aceita todos os cartões de crédito, localizada na rua Coronel Raimundo Leão, número 856. Escola de Música Duarte, Descobrindo Talentos Cametaenses, situada na Travessa 7 de Setembro, número 666. Pistão, peças e motores para motosserra, roçadeiras, rabetas, motores a diesel, ferragens e tintas. Localizada na Travessa Dom Romualdo de Seixas, número 102. Point Beer Conveniência, a melhor cerveja da região. Endereço Rua Jeremias Rodrigues, número 1160, bairro São Benedito. E dando continuidade aqui, né, nosso bate-papo com a delegada doutora Amanda Souza, muita coincidência, né? Ela como delegada da mulher e também da DEACA, que é da criança e do adolescente, e que cuidava de pessoas que estavam passando por problemas, né, de relações abusivas e, de repente, estava passando pela mesma situação. Doutora, naquele momento que as pessoas chegavam relatando, né, para a senhora o que estavam passando, né, e sendo que você estava vivenciando isso dentro de casa, o que passava na cabeça da delegada e também da mãe, né, mãe e esposa? Fala um pouquinho aqui para nós aqui. Então, essa questão da violência psicológica, ela tem um problema muito sério, que, por exemplo, em mim, Amanda, eu falando como Amanda, eu não me sentia vítima de violência doméstica. Porque eu sempre tive uma personalidade muito forte. Então, eu nunca... É como se ele poderia passar 10 anos tentando fazer tortura psicológica, fazendo tortura psicológica comigo, porque em 10 anos
eu não me reconheceria como vítima, porque eu conseguia, assim, eu já estava desenvolvendo uma autodefesa tão grande que algumas vezes ele conversava comigo e eu conseguia estar olhando para ele e eu não ouvia mais uma palavra do que ele estava dizendo. Então, o meu bloqueio mental era tal que ele falava, falava, falava e aquilo já não me prejudicava mais emocionalmente porque eu já não ouvia mais o que ele estava dizendo, entende? Então, é muito louco falar sobre isso, porque eu vivi violência doméstica por um ano, sofrendo tortura psicológica, mas eu não me reconhecia como uma vítima de violência doméstica. Então, esse que é o problema muito sério da tortura psicológica, porque eu tinha um controle emocional muito grande. Então, você imagina uma pessoa, né, falar que vai tirar sua própria vida e fica ali diariamente fazendo doses de tortura e você ali tendo que se manter firme como mãe, como delegada. E eu ia para a delegacia, eu atendia lá as vítimas de violência doméstica, atendia as crianças vítimas de abuso. E em momento algum, tanto que é que eu nunca prejudiquei o meu trabalho nesse um ano todo que eu fiquei sofrendo tortura psicológica. Eu nunca prejudiquei meu trabalho em nada. Mas é porque eu tinha um controle emocional absurdo diante dessa situação. Então, a questão da violência psicológica, para mim, ela é tão grave por conta disso. Quando a pessoa é muito frágil emocionalmente, ela sente o baque logo, porque ela vai se deprimir, ela vai se fechar, ela não vai se reconhecer mais como ser humano. Então, esse é um problema que quem está de fora enxerga isso muito fácil. Agora, quem tem um controle emocional, e eu, no meu caso, que eu tinha um controle emocional muito grande, eu não me enxergava como vítima de violência. E o problema dessa situação é que isso poderia se postergar por anos e anos. E isso mostra também que o fato de eu ser delegada da Delegacia da Mulher não me impediu de ser vítima. O que mostra que o fato de você ser o que você é, independente do seu cargo, independente da sua classe social, independente do seu grau de conhecimento, de nada. A violência doméstica, ela não tem cara, cor, endereço, não tem nada. A violência doméstica vai acontecer com qualquer tipo de mulher, em qualquer tipo de situação, porque não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter uma profissão, você ter um grau intelectual imenso, altíssimo, e isso não te exime de ser vítima de violência doméstica. Agora, doutora, não tem como a gente não falar, né, daquele dia que aconteceu. Inclusive, eu, como passo as informações, né, do Liberal Notícias, foi através do Liberal Notícias que nós nos conhecemos. Nunca esqueço do dia que eu cheguei na delegacia, fui tão recebida, né, pela senhora, e falo como autoridade, e depois perpetuou uma amizade, né? Agradeço muito. E vivenciar um fato dentro do jornalismo, para mim, foi um choque muito grande também, né? E logo em seguida, observar o tempo passou, e com esse tempo, né, você tá aí, né, forte, dando força, conversando com as pessoas, né? E você me falou, um dia, a gente conversando, que você encontrou forças no espiritismo e que a água também remete muito, né, à lembrança deles. Fale um pouquinho para nós. Então, depois do dia 10 de julho, minha vida, né, teve essa reviravolta aí e tudo mudou. No dia do fato em si, eu ainda era uma pessoa, eu acabei me afastando de Deus na minha adolescência e tal, então na época eu nem culpei a Deus pelo que aconteceu, porque eu estava completamente desconectada de Deus. Mas eu me reconciliei com Deus em agosto ou setembro, eu não me lembro bem, eu sempre me perco nesse momento, mas acho que foi em agosto, porque em setembro eu fui para o Espiritismo. E o Espiritismo é a minha tábua de salvação, é nele que eu me segurei, e não é como alguém vai falar, mas, né, diante de uma tragédia dessa forma, a pessoa precisa procurar alguma coisa que justifique algo tão pesado. Mas não é questão só de justificar, não é só um ato de
de desespero emocional. Eu acho que é mesmo um ato de fé. O Espiritismo tem um conhecimento belíssimo, é uma sabedoria. Eu falo que nem doutrina, o Espiritismo é uma sabedoria. E é uma sabedoria que Jesus, né, disse que viria um consolador quando ele foi embora. Mas o Espiritismo é o consolador da humanidade que veio depois, né, da era pós Jesus Cristo. E esse consolador, o Espiritismo está ali para passar, para transmitir uma sabedoria, um entendimento sobre algo divino, sobre o que é o divino, sobre a divindade, sim. E é algo que está lá. Quem quiser, uma porta enorme que está lá para quem quiser entrar. Você nunca vê um espírita falando, vamos para o espiritismo, e vem se converta ao espiritismo, porque não é uma religião, não é literalmente uma sabedoria. Então foi nesse caminho da doutrina espírita que eu me encontrei, até porque supre hoje todas as lacunas que eu tinha da minha religiosidade antiga, e realmente para mim tudo fechou, hoje tudo faz muito sentido. Então eu entendo que tinha que acontecer, obviamente não aconteceria da forma que aconteceu, mas meus filhos eles cumpriram a missão que tinham para cumprir aqui, e cumpriram brilhantemente a missão deles. Como mãe, eu vejo que eu fiz o que eu pude. Eu sempre repito que eu fui a melhor mãe que eu poderia ter sido, e fui, e eu sei que eu fui. Então, eu sei que a sensação que eu tenho, e todo mundo me pergunta, tá, mas e aí como você consegue viver sem os seus filhos? Obviamente, viver sem os meninos fisicamente é uma dor muito grande, porque eu ainda sofro pela falta do contato físico, que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito em mim, que eu já percebi. Foi até um amigo que conversou isso comigo e me fez ver essa questão da saudade física sobre outra perspectiva. Muitas vezes os nossos entes queridos partem e a gente se apega à questão física. E ele me fez entender que esse apego pelo físico, pelo material, esse apego é um ato de egoísmo. É um ato de egoísmo porque dentro do Espiritismo a gente entende que eles não se foram. Eles sempre vão estar aqui. Eles estão em um outro plano que eu, mas eles sempre vão estar aqui. Eu não tenho mais a presença deles física, mas eu sei que eles estão ali me acalentando, me acolhendo em muitos momentos. Então, o que eu entendo hoje com a partida de um ente querido, a gente não pode só se apegar à dor da saudade e cobrar porque eles não estão aqui fisicamente, porque a gente não é isso aqui é temporário, o plano material é temporário, é o plano que eles estão que é eterno, então isso aqui é passageiro, o nosso espírito ele passa por isso aqui várias e várias vezes, mas não é aqui que importa, é o plano espiritual. Então lidar com essa perda na minha cabeça foi algo que aconteceu assim, de forma muito natural dentro de mim, que depois que eu fui entender, porque no dia do fato, semanas após, eu ainda estava assim, sabe quando você está em estado de choque e parece que não aconteceu? E eu vivo isso até hoje. A sensação que eu tenho é que ninguém tirou meus filhos de mim. Porque, na verdade, ninguém tirou os meus filhos de mim. Eu sempre vou ser mãe. Eles não estão aqui mais fisicamente, mas eu vou ter contato com eles em vários momentos. Vários momentos. Então, o que eu senti na época é o que eu sinto hoje com muito mais sabedoria, porque eu já sentia isso na época. Eu falava assim, não, é como se eles... Não, isso não aconteceu e a qualquer hora eles vão aparecer. Só que hoje eu sei que eles não vão aparecer mais materialmente, fisicamente. Mas eles vão aparecer, a gente vai se falar, a gente vai ter contato, não agora nesse plano material, mas no plano espiritual. Então, lidar com essa perda foi entender de forma até, não sei nem te explicar isso espiritualmente, porque é o que eu falo, no espiritismo, todo mundo fala comigo que o meu espírito sabia que eu passaria por essa
por essa expiação, e eles já sabiam que eles estavam no plano espiritual. Então, na época, esse choque que eu tive, que eu fiquei ali um mês aí, sob efeito de uma medicação, e fiquei meio alienada, meio assim, porque eu não entendia que aquilo tinha acontecido, mas hoje eu entendo que tá, tudo bem, aconteceu, mas eu não tenho eles fisicamente, mas eles vão estar sempre comigo no plano espiritual. Bom, eu lembro, que eu estava às vezes na delegacia, né? E já quase na saída do almoço, eu lembro, as lágrimas é difícil não vir, né? Porque, e você até me falou sobre a questão também, né? Fora aqui da nossa entrevista, nosso bate-papo, que eles estavam querendo comer uma macarronada de manjericão, né? E aí eu levei manjericão até ela, na delegacia, inclusive tá bonita aí o manjericão, e ela falou que ia fazer uma macarronada para Lelé com o Marcelinho. Você lembra disso, né? E ela fez tudo rápido, ligou para alguém que estava na casa dela trabalhando, disse, olha, deixa que eu vou fazer a macarronada para as crianças, que eles querem comer. Então, isso foi pouco antes do ocorrido, gente. Então, ali eu vi uma mãe, né, inclusive ela deixava o carro com ele, né, ficava sem transporte, geralmente, né, cheguei a dar carona para você, não foi isso? A gente vinha de carona, e ela ficava para encontrar logo os seus meninos, né? Ela sempre falava, minha Lelé e meu Marcelinho. Eu acredito muito, Amanda, que eles continuam brilhando o teu caminho, eles continuam te dando essa força para você continuar, essa mulher que está aí, né? Claro que a saudade fica, né? E você me falou também nas questões, nas datas comemorativas, né? O Marcelo faz aniversário dia 1º de novembro e a Letícia dia 14 de fevereiro, é isso? Aí, quer dizer, essas datas são inevitáveis. Dia das Crianças, final de ano, né? Isso aí é um momento que realmente tem que segurar, né? E aí, como é que você lida com nesses momentos? O problema da data comemorativa é justamente essa questão que eu falo do físico, né, do material, porque como é que você comemora o aniversário sem alguém? Natal, é muito difícil passar por essas datas sem deixar a dor tomar conta, porque vem justamente essa questão do problema da ausência física. Mesmo sabendo que eles vão estar comigo, mesmo sabendo que eles estão bem, o fato de você não ter aquelas pessoas ali para se juntar à mesa, para confraternizar, para abrir presente, o Natal para eles era uma coisa de extrema alegria. Sempre a Letícia e o Marcelo sempre fizeram muita questão de decorar a casa. Tanto que esse ano eu falei que eu não queria Natal, não queria decorar a casa, até porque eu vou viajar dia 20, eu vou passar o Natal com a minha família lá em São Paulo. E eu não queria, eu não estava me sentindo bem para pegar a decoração, para fazer nada. Mas aí eu me lembrei, tipo, é um ato de egoísmo meu, porque, cara, eles sempre gostaram da casa toda enfeitada, e por que que agora eu não vou enfeitar a casa, né? Porque eu sei que eles vão estar felizes de ver a casa alegre, de ver o ambiente colorido, como eles sempre fizeram questão de deixar. Então eu fiz a decoração não por mim, mas por eles, porque eu sei que era o que eles gostavam demais. Então é uma forma de manter sempre a presença deles viva. Não é porque eu literalmente, né, cara, eu moro sozinha, então, tipo, por que eu vou fazer uma decoração de Natal? Eu não deixei de fazer justamente porque eu entendo que eles estão comigo o tempo inteiro. Então, eles não queriam, se eu ficasse nesse ambiente aqui, sem esse clima natalino, sem essa alegria, sem essa cor do Natal, com certeza isso deixaria o Marcelo e a Letícia triste. Porque eles sempre amaram a Letícia, então eu ainda preocupada, na hora que eu fiz a decoração da casa, eu preocupada em saber, nossa, será que vai, tá bom isso aqui? Porque a Letícia que pegava os bichinhos e espalhava pela casa inteira. Então, não por mim, mas é por eles. Eu acho que as pessoas que perdem, né, seus entes têm que pensar muito sobre isso. Porque quando a gente se reencontrar, muita gente vai falar, olha, filho, filha, eu morri por você. E eu tenho certeza que esse filho e essa filha vai falar assim, mamãe,
Mas eu não queria que você tivesse morrido porque eu parti, porque eu nunca parti. Eu sempre estive ao seu lado. E eu queria te ver vivendo, e você não conseguiu viver. E isso me deixou triste. Então, o que eu vivo hoje superando dia após dia, para que quando a gente se reencontre, eu diga, eu vivi. E eu vivo por eles. Eu vivi. Eu vivi e vivo por eles. E vai ser assim até o final dos meus dias. Bom, gente, é, é, é inevitável, né? Não vi as lágrimas. Eu acompanhei, dei a pauta de lá, vi todo esse sofrimento da Amanda, acompanhei, e agora está aqui conversando com ela, a gente se reencontrando, mas quero dizer para vocês que estou aqui do lado de uma mulher, ó, vou já dar um abraço, uma mulher extremamente carinhosa, atenciosa, super mãe, né? Foi super esposa, isso eu posso dizer para todos vocês, e só tenho que agradecer e pedir que Papai do Céu dê mais força ainda para ela continuar essa batalha, agradecer, é inevitável, claro, a gente não sentiu uma emoção, né? Tá chegando aí o Natal, final de ano, e eu tenho muita fé, né? Como ela me falou também em off, ela perdoou, né, o seu ex-esposo e tá dando força para muitas pessoas, mas é inevitável, gente, as lágrimas não virem, né, até ela. Amanda, eu te agradeço muito, vou te dar um abraço já já, te agradeço muito, né, e eu sempre falo para você, né, minha amada Amanda, e sempre vou te falar isso, sabe? Eu tô em Cametá, mas você está em Belém, a gente só está distante geograficamente, mas você está nas minhas orações e que você consiga passar o Natal com calmaria, com serenidade. Eu tenho certeza que a Letícia e o Marcelo não largam da sua mão. Um beijo no teu coração. E para resumir, gente, eu amo você. Obrigada, Cissa. Obrigada aí pela oportunidade. E para deixar um recado aí para todo mundo, com esse clima de Natal chegando, eu postei no meu Instagram a montagem da árvore, né? Eu montando a árvore, e muita gente me mandou mensagem, tipo, esse ano eu não ia montar minha árvore, tipo, há 12 anos eu não monto uma árvore, mas eu vou montar porque eu entendi que eu preciso montar essa árvore. E aí eu deixo esse recado para você em casa, que perdeu um ente querido e de repente não vê mais graça em viver, não vê mais sentido em sentar em fazer não é questão de montar uma árvore, é de trazer o clima natalino para dentro da sua casa. Então, viva pelo seu ente querido, não deixe se esmorecer pela falta física, pela ausência material do seu ente querido, porque eu tenho certeza, ele está sempre do seu lado. E quando vocês se reencontrarem e você falar que não conseguiu, ele vai ficar muito triste. Mas ele vai se alegrar se você disser que você viveu cada dia por ele. Então, reviva cada momento de alegria e não deixe de fazer as coisas que vocês faziam juntos e que deixava todo mundo feliz. Porque eu tenho certeza que esse ente querido que se foi, ele vai se alegrar a todas as vezes que você se lembrar dele com a mesma alegria e reviver os momentos com ele da melhor forma possível, né? Obviamente. Eu fiz uma decoração na minha casa de Natal e eu moro sozinha. Eu não vou ter ninguém para confraternizar, não vou ter ninguém para sentar na minha mesa, mas eu sei que o fato de eu trazer esse clima, essa alegria, não deixar a ausência, né, deles fisicamente fazer o meu Natal um momento de dor, de tristeza, de escuridão, isso vai alegrar muito a vida deles, o espírito deles vai. Então, vivam por eles sempre, porque eles vão estar sempre do lado de vocês. Obrigada pela oportunidade, amo todos vocês, amo de coração. Obrigada.
Enxugue esse rosto e venha aqui fora como de costume. Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalumes. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordado até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Enxugue esse rosto e vem aqui fora, como de costume. Vamos conversar pra te alegrar, tem até vagalume. Tem dia que vai piorar, saudade vai apertar, até que cê tá indo bem. Faz falta aqui pra mim também. Lembra de quando eu ficava acordada até tarde esperando, só pra ganhar um beijo de boa noite antes de dormir. Daqui não é diferente, te beijo mas você não sente. Quando bater a saudade, olha aqui pra cima, sabe lá no céu aquela estrelinha que eu muitas vezes mostrei pra você. Hoje é minha morada, minha casinha, mesmo que de longe tão pequenininha, ela brilha mais toda vez que te vê. Pode, Cissa, claro que pode. Me conta logo o que te sacode. Pode, Cissa, nem tudo pode. A liberdade, mas não me incomode. Se pode, vai falar, mas se não pode, vai aconselhar. Se pode, vai falar, mas se não pode, vai aconselhar. A jornalista tá sempre na pista, a amizade traz a humanidade. É impossível não se apaixonar pela garota que divulga Cametá. É impossível não se apaixonar pela garota que divulga Cametá. Pode, Cissa, claro que pode. Me conta logo o que